Fala Fogão, 25 de dezembro, tá começando aqui a primeira edição do Radar Alvinegro, edição natalina. A gente ainda celebra, logicamente, essa notícia gloriosa que a gente recebeu no dia 24, um presentaço de Natal, verdade seja dita, porque há 2 anos a gente aguardava esse momento. E finalmente a gente tem um pré-contrato assinado com o investidor, John Textor, empresário americano, que lidera o fundo Eagle Holding e é sócio do Crystal Palace, que disputa a Premier League, justamente para poder fazer um aporte inicial de 400 milhões de reais, mais a dívida. Sempre importante lembrar que a dívida está incluída nesse negócio. Então é um negócio que, na verdade, é na casa de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Realmente considerável aqui, que coloca um sorriso no rosto de toda a galera botafoguense e não é para menos. E vou te falar, como é bom ver a torcida botafoguense mais uma vez com as esperanças renovadas, feliz, olhando para o horizonte, esperando um futuro bem diferente desse passado que a gente teve recente, né? Então vamos em frente aqui e justamente por isso a gente tem que falar sobre os próximos passos, né? A gente fica muito feliz a respeito desse pré-contrato que o Botafogo acertou e tudo mais, mas quais são os próximos passos para que de fato a gente tenha um contrato assinado, tudo formalizado e a SAF Botafogo enfim operando? Vou falar isso aqui para você já já. Um outro ponto que eu quero destacar é que o Corinthians está interessado no Kanu, todo mundo sabe disso, só que segundo o lance, não quer pagar, não quer colocar dinheiro na mesa aí para poder contratar o jogador. Ou seja, tá querendo levar, mas não tá querendo colocar dinheiro no negócio. Também vou comentar sobre isso. Quero aproveitar aqui também, Fogão, para reforçar aquilo que a gente vem falando aqui no canal durante bastante tempo já. Todo mundo que acompanha o Fala Fogão, os vídeos, as lives, sabe o quanto a gente defende aqui a adesão em massa em relação ao sócio-torcedor. E eu já lancei lá no Twitter, hashtag bota 30 mil, até dia 31 de dezembro, no Camisa 7, nosso programa de sócio-torcedor. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa eu quero destacar aqui a programação do canal Radar Alvinegro, primeira edição ao meio-dia. Tudo bem que nessa edição natalina não tá entrando ao meio-dia, mas você entende, é Natal, a gente dorme um pouquinho mais. Mas a segunda edição, 5h30 da tarde, tá? 5h30 da tarde. Pode chegar aqui no canal que vai ter um conteúdo muito bacana, especialmente porque é vinculado a uma questão da proposta aí do John Textor ao Botafogo. Então já fica aqui a antecipação. Chega aqui no canal que vai valer a pena, 5h30 da tarde. Peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso é muito importante, traz mais botafoguenses aqui pro Fala Fogão. A galera fica conhecendo mais o canal e isso nos ajuda a crescer. Inclusive, se você não for inscrito no Fala Fogão, se inscreva, pra gente poder alcançar os 12 mil inscritos o mais rápido possível. Já ultrapassamos os 11.300, estamos caminhando nessa direção. E no primeiro semestre de 2022, certamente chegaremos aos 20 mil inscritos. Com a ajuda de vocês, com toda certeza a gente chega lá. Dito isso, vamos em frente pro nosso primeiro destaque. Eu quero começar falando aqui a respeito dessa situação do Kanu. Ele que está em conversas com o Corinthians, parece que já está tudo bem encaminhado entre as partes, só que tem uma outra parte envolvida nesse processo, nessa negociação, que também tem que ter os interesses atendidos, né? Obviamente eu estou falando do Botafogo. Não adianta o Corinthians chegar num acordo com o Kanu e não chegar num acordo com o Botafogo. E segundo as informações, o Corinthians quer levar, mas não quer pagar. Quer levar, mas não quer colocar dinheiro na mesa. Quer colocar outros itens aí nessa negociação, como por exemplo, a quitação de uma dívida que a gente tem com o Corinthians na casa dos 2 milhões de reais, em relação à contratação do lateral esquerdo Moisés, do volante Jean, do zagueiro Iago, e também de repente colocar 1 ou 2 jogadores emprestado para o Botafogo ou mesmo em definitivo, dividindo o salário se for emprestado, logicamente, né? Então dividindo o salário. Mas dinheiro mesmo assim, vou pagar isso aqui mais esses itens. Segundo as informações, não é o que o Corinthians está pretendendo. E o Botafogo, logicamente, vive um dilema, né? Porque o contrato do Kanu vai até o fim de 2022, e aí você fica naquela situação. Eu negocio o Kanu agora, para tentar fazer algum dinheiro, para não perder 100% de graça, ou eu deixo até o fim de 2022 para poder contar com a questão técnica, a participação dele nessa próxima temporada. A diretoria está avaliando essa situação. Agora, sinceramente, o Corinthians não está pretendendo colocar nada de dinheiro no negócio, isso é uma palhaçada, né? Ainda mais porque o Kanu se destacou na Série B. Verdade seja dita, ele se destacou. Especialmente ao lado do Carlos, é verdade. E vamos sempre lembrar, a gente vê muito torcedor criticando o Kanu, mas cara, se o Kanu fosse esse bonde que alguns torcedores enxergam, a gente não teria Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, Cruz Azul do México. Foram várias as equipes aí que já sondaram a situação do jogador e inclusive já apresentaram proposta. O Corinthians é só mais um. Então a gente tem que valorizar sim
É um jogador da nossa base que se destacou nessa temporada e eu espero de verdade que a diretoria saiba costurar essa negociação. Até porque a gente começa a ver um cenário diferente em relação ao lado de força de uma negociação. Uma coisa é o Botafogo ter que negociar sabendo que tem que pagar o salário agora, assim, desesperado e tal. Outra bem diferente é você já ter no horizonte de curto prazo a entrada de recursos, porque conforme trouxe o Wellington Arruda, o John Textor, no acordo com o Botafogo, ele vai investir no futebol do Botafogo nesse começo, assim, nesse primeiro semestre. Então, assim, muda completamente o cenário. A história de ter que vender o Canu para pagar salário, por exemplo, para fechar as contas de 2021, a gente passa a não precisar mais se preocupar com essa situação. Então a gente tem que pesar todos esses elementos aí na balança e o Botafogo tomar uma decisão contundente em relação a isso. Quer contratar? Então você chega e paga. Não quer pagar? Não vai contratar. Tem que ser bem simples assim nesse momento. Um outro ponto que eu quero destacar aqui é justamente o camisa 7, né? Mais uma vez eu trago esse assunto aqui. Vou fazer um comentário muito breve, porque a campanha que eu coloquei lá no Twitter, né, convocando inclusive o Rafael, que é nosso lateral direito, camisa 7. Também marquei lá o canal do TF, o Brown, o Fabiano Bandeira, o Felipe Neto, Marcelo Adnet, o Hélio de la Penha, o Anderson do canal do Anderson Moto, o Guilherme do Gigante Glorioso, enfim, marquei uma galera lá justamente para que a gente pudesse fazer essa mensagem e começar a propagar. Porque a gente precisa chegar aos 30 mil sócios torcedores. É uma notícia para lá de relevante, positiva que a gente teve. É um horizonte muito mais interessante que a gente tem pela frente. É claro, tem muita coisa para acontecer, isso é sempre importante destacar. Pés no chão, calma e tranquilidade, mas a gente teve uma notícia há muito tempo aguardada. E é a grande oportunidade que a gente tem, em uma semana, colocar aí 7 mil novos sócios, né, no Camisa 7, é uma mensagem que a gente passa para o investidor. Imagina só você, vai investir no Botafogo, a diretoria inclusive falou, pô, a gente precisa de investimento no futebol logo de saída, porque a torcida vai dar retorno, né, a torcida vai aderir sócio-torcedor e tal. E aí a gente vai e faz isso. A gente aumenta o sócio-torcedor do Botafogo em uma semana para 30 mil. Lembrando que no plano de metas do Glorioso, a meta para 2022 são 29 mil sócios. Já imaginou? A gente consegue dar essa resposta até o dia 31 de dezembro. Chega a 30 mil sócios-torcedores? Cara, isso é um recado muito claro que vale a pena você investir no Glorioso. E a gente tem que conseguir colocar isso em prática, gente. Vocês sabem que aqui no canal eu falo disso o tempo inteiro, porque acredito de verdade que o torcedor tem a capacidade de fazer a diferença. E a nossa ferramenta para fazer a diferença é o sócio-torcedor. Se você pode ser sócio, se você tem condições de fazer seu sócio-torcedor, faça. Essa notícia do investidor, cara, é uma notícia pra gente celebrar pra caramba e dar uma resposta, Então, faça o sócio-torcedor pra gente poder chegar até dia 31 de dezembro a 30 mil sócios. Ao longo aqui dos próximos dias, dessa próxima semana, eu vou acompanhando aqui o crescimento do sócio-torcedor e atualizando vocês em relação a isso, certo? A gente tem esse compromisso aqui de ir atualizando, né, todo dia como é que tá a situação do sócio-torcedor. Vamos fazer isso acontecer. O último ponto que eu quero destacar aqui, Fogão, é justamente, né, quais são os próximos passos em relação a esse acordo entre Botafogo e John Textor. Tem esse pré-contrato assinado, esse acordo aí para poder fazer esse aporte inicial de recursos, 400 milhões de reais. O John Textor aceitou a contraproposta do Botafogo e a gente tem que pensar agora quais são as etapas seguintes para que um acordo, né, o contrato ali 100%, tudo certinho, seja sacramentado. A gente sabe que o Botafogo deu entrada na junta comercial para poder ter o CNPJ da SAF, então essa etapa foi concluída, né? Tá em andamento, logicamente, o CNPJ ainda não saiu, mas é questão de tempo agora, rapidamente isso acontece. A gente vai ter que ter agora também o Conselho Deliberativo do Botafogo aprovando essa situação e uma Assembleia Geral dos Sócios Proprietários também votando. Aí você pode questionar, pô, mas é necessário passar por todas essas etapas? Sim, é necessário. Isso porque existe o Estatuto do Botafogo e tudo tem que ser feito conforme o Estatuto do Botafogo. Para evitar, por exemplo, dor de cabeça na justiça depois. De repente surgir alguém aí falando, pô, mas não seguiu o rito tudo certinho e tal, papapá. Sabe, aquela coisa que pode acontecer. Então, para dar segurança jurídica, a gente tem que passar pela aprovação do Conselho e a Assembleia Geral dos Sócios Proprietários. Eu sou sócio proprietário e, em tese, tá, se bater um ano do meu sócio proprietário, eu vou poder votar. E, obviamente, você não tem nem dúvida, que eu podendo votar de fato, vou votar para aprovação, óbvio, desse acordo, porque é a revolução que a gente precisa no Glorioso. Tá? Eu só tenho que saber se meu nome vai estar na lista lá, porque vai completar um ano ainda que eu sou sócio proprietário, então tem que ver como é que vai acontecer isso.
mas podendo votar, já tem um voto sim garantido lá, porque não tem a menor possibilidade de votar contrário em relação a isso, né? Verdade seja dita. Então a gente só tem que ficar agora de olho para ver como é que vai ser a questão da chamada, né? Vai ter a convocação do Conselho Deliberativo, né, para fazer uma assembleia lá e tal, e vai ter essa assembleia, né, dos sócios proprietários. Então a gente só tem que ficar atento agora como é que vai ser isso, quando é que vai ser convocado. Certamente o Botafogo já está agilizando isso internamente, porque a expectativa dos executivos envolvidos nessa negociação é que até meados de janeiro a gente já tem ali tudo sacramentado. E para acontecer até meados de janeiro, obviamente, a gente tem que ver, né, a convocação do Conselho Deliberativo, a Assembleia em relação aos sócios proprietários, enfim, tem que seguir esse trâmite aí justamente para a gente poder respeitar o estatuto do clube e ter essa segurança jurídica em relação aos próximos passos. Tá? Mas basicamente falando, Fogão, é assim que tem que acontecer. Agora, uma outra questão que pode estar te preocupando, né, mais até do que os próximos passos e tal, é se o Jorge Braga continua, se o Lennyn Franco continua. São questões pertinentes porque a partir do momento que tem a chegada de um investidor que passa a ser o dono do futebol alvinegro, né, porque é assim que a gente tem que encarar. 90% das ações vão ser do John Textor, né, do fundo, na verdade, o Eagle Holding. E eles passam a ser donos do futebol alvinegro. Então, obviamente, eles têm a premissa de manter ou não os profissionais que lá trabalham, né? Então, eles podem chegar para o Jorge Braga e falar, olha, obrigado pelos serviços prestados, mas agora a gente vai colocar um outro diretor executivo. É claro que, pensando aqui do nosso lado como torcedor, a permanência do Jorge Braga, ela é fundamental do nosso ponto de vista. Porque, afinal de contas, ele já tem 9 meses de casa, vai estar indo para 10 meses já de Botafogo, já está mais ambientado e tem muito a agregar nesse processo de transição de uma associação sem fins lucrativos, né, para SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Esse conhecimento que ele teve dentro do Botafogo, todo o trabalho que o Jorge Braga fez dentro do Botafogo nesse período, seria muito valioso nesse momento de transição. A chegada de um investidor, já tem um alto executivo que está familiarizado como as coisas funcionam dentro do clube, aquilo que precisa mudar e com a chegada do investidor vai ser possível mudar. Então a gente tem que ficar atento em relação a esses movimentos. Agora, é prerrogativa do investidor manter ou não o Jorge Braga, da mesma maneira como qualquer funcionário do Botafogo. É prerrogativa do investidor. Então, o Lennyn Franco, por exemplo, diretor de negócios, segue, né? Vai sair? Depende do investidor. Tudo vai depender do investidor agora. O cara passa a ser o dono, é assim que funciona. E a gente, inclusive, tem que se familiarizar com isso, tá, Fogão? Porque agora a banda toca de uma maneira diferente. Obviamente, ainda tem que sacramentar lá o negócio, né? 100%, conforme eu disse. Passar pelo processo interno dentro do Botafogo. Mas vai pra frente, obviamente vai pra frente, né? Ninguém é maluco de votar contra. Se bem que deve ter maluco pra votar contra sim, né? Deve ter. Mas a maioria vai votar a favor com toda certeza. Eu torço, obviamente, pela permanência do Jorge Braga. Imagino que você também. 99% da torcida deve torcer pela permanência do Jorge Braga. Só resta saber se ele também pensa permanecer, né? Porque às vezes na cabeça do Jorge Braga é aquela coisa, olha, fiz aqui o meu trabalho, consegui trazer aqui o dinheiro novo pro Botafogo, né? Conforme era a missão, e agora vou seguir minha vida profissional em outro lugar. Pode acontecer. A gente não sabe o que está passando na cabeça do Jorge Braga agora. Imagino que ele queira seguir. Né? Pelo menos durante mais algum período. 1, 2, 3 anos. Né? Pelo menos. Mas vamos ver. A gente vai ter que aguardar em relação a isso. Mas é isso, Fogão. A gente só tem que ver agora, né? Ficar antenado em relação a datas da convocação do Conselho Deliberativo para poder votar essa questão e depois a Assembleia Geral com os sócios proprietários. Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão. Quero saber sua opinião em relação a essas questões. Né? Sua participação aqui no canal é sempre muito importante. E mais uma vez reforço, 5h30 da tarde, volte aqui no Fala Fogão para um conteúdo pra lá de especial. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.